Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Meus irmãos, estamos pregando sobre a carta do apóstolo Paulo aos cristãos da cidade de Éfeso, aos Efésios, chamada de a carta magna da igreja. Efésios capítulo 4 hoje. Vou ser bem didático e bem objetivo. Extermine a velha criatura. E o apóstolo Paulo vai usar duas palavras: despir e reveste. Interessante. Falamos com a ruptura da velha vida. Você rompe com a velha vida. E o texto diz que nós fomos salvos, não para sermos salvos, mas para servir. E o apóstolo Paulo escreve isso aos cristãos na cidade de Éfeso, dizendo que eles foram salvos para servir no corpo, na unidade do corpo. O fato, meus irmãos, que ao longo da vida nós somos inseridos em muitos contextos. Uma criança vai ser inserida numa escola, daí a importância. Imagine uma escola que não cumpre o seu papel de escola, que é o que está acontecendo, onde a escola é uma ministração de ideologia, de uma desconstrução da autoridade da família, de professores descaracterizados de ser inspiração e exemplo. Então, ao longo da vida, nós somos inseridos na escola, num contexto de trabalho, num clube, não é isso? Nós vamos sendo inseridos em contextos de uma companhia, de uma empresa, em relação aos alvos, enfim, às opções que fazemos na vida. Somos inseridos, às vezes, dentro de um conselho comunitário, inseridos dentro dos contextos da sociedade civil ao longo da nossa existência. No livro de Efésios, capítulo 4, o apóstolo Paulo, meus irmãos, de uma maneira extraordinária, diz: olha, vocês foram salvos, não para vivermos solitariamente, não para viver Cristo sim, igreja não. Vocês foram salvos para serem inseridos num corpo. E a igreja não é organização, é organismo. E o que ela desempenha, e tem que desempenhar a sua função, o seu propósito, ela é insubstituível na face da terra. Nenhuma outra organização pode cumprir o papel que uma igreja deve desempenhar na vida dos seus membros e no mundo. É impressionante isso. O apóstolo Paulo fala que nós fomos salvos para sermos inseridos daquilo que a Bíblia chama, uma metáfora fantástica, chama a igreja de corpo, e que Cristo é o cabeça do corpo e nós somos membros do corpo. Ora, se é assim, não existe membro solitário. Imagine um estômago, não existe um estômago. O estômago está inserido no corpo, um pâncreas, um dedo. Se o dedo sair daqui, dentro de alguns segundos vai começar a exalar mal, porque não vai receber sangue oxigenado. Nós somos membros do corpo vivo de Cristo, do qual Cristo é o cabeça, e nós somos particularmente, segundo o texto de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, ora, vós sois o corpo vivo de Cristo e individualmente seus membros. Mas alguns insistem a quererem viver uma vida cristã solitária ou à distância. É dentro do corpo que nós somos fortalecidos, alimentados, somos servidos, servimos e somos servidos. Fomos chamados para servir, mas quando a gente serve, alguém é servido. Quando você encoraja, alguém é encorajado. Somos chamados para
é fortalecer uns aos outros, suportar uns aos outros. Quando eu perdoo, alguém é perdoado e alguém exerce perdão. Quando eu dou misericórdia, alguém recebe misericórdia e alguém dá misericórdia. E o amor de Cristo foi devidamente provado na sua instância máxima, quando o Verbo se fez carne e osso, quando ele desceu das mais altas alturas e o Criador se fez criatura. O Verbo se fez carne e osso e habitou entre nós. E o crente, o discípulo, materializa sua fé através das obras. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Mas, diz o texto, mas sabendo que nós fomos criados para produzir boas obras, não para ser salvo, porque já somos. Porque a fé sem obras é morta. E nós temos que entender isso. O apóstolo Paulo, então, irmãos, na segunda metade desse livro, como de muitas epístolas, ele enfatiza então a partir daí a conduta cristã. Ele vai enfatizar a vida cristã. E observe que a vida cristã não é comparada aqui ao ato de ver isoladamente, ou ficar parado, mas ao ato dinâmico. Não é uma vida estática, mas uma vida que se movimenta, que produz, que dá frutos. Não é uma vida contemplativa ou na expectativa, no sentido de assistir, mas uma vida que se doa. E ele então diz assim: andei como é digno, e diz o texto: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor. Os irmãos sabem por quê? Ele escreve essa carta de Roma, esperando ser chamado pelo imperador, já estava preso, e o império então aluga uma casa, e por ele ser cidadão romano, foi colocado numa casa, e soldados o vigiavam ali. E como ele tinha o título de cidadania, e ao invés de ficar numa prisão comum, ficou numa prisão especial, porque era cidadão romano. E a Bíblia diz que de lá ele escreve essa carta. E ele diz: olha, rogo-vos que andeis de um modo dinâmico, que vocês vivam de um modo digno da vocação a que vocês fossem do que agora chamados. Já não está falando para descrente, está falando para a igreja. Vocês foram salvos, agora vocês foram chamados a cumprir uma vocação. E vocês devem viver digno dessa chamada. Vocação aqui, chamada dos que foram chamados. Nós fomos chamados. A palavra igreja não significa prédio, templo ou catedral, mas são aqueles que foram chamados. A palavra eclesia significa chamados para fora. O que é isso, pastor? Vocês foram sacados da multidão. Eu tiro vocês do mundo e mando vocês de volta ao mundo. E assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Vocês vão viver no mundo sem ser do mundo. E eu estou chamando vocês para fora do mundo. É magnífico. Essa é a palavra igreja. Não tem nada a ver. 90% de gente aí que está na vida cristã não sabe nem o que significa a palavra eclesia, igreja. O salvo, o lavado, o remido é chamado para sair da grande multidão, ser instruído dentro do corpo e equipado aqui para cumprir sua missão lá fora. Entendeu? Você entra para adorar e sai para servir. Você sai para testemunhar. Você sai para proclamar
as virtudes daquele que vos chamou das trevas, o quê? Para a sua gloriosa luz. Isso é igreja, na sua essência máxima. Não é templo, não é uma catedral, não é uma sala. Igreja é constituída de remidos, lavados, transportados. Segundo o apóstolo Paulo escrevendo aos cristãos da cidade de Colossos, vocês foram transportados do império das trevas para o reino do seu amor. Aí você vai valorizar a igreja. E aí vocês foram chamados, diz o texto, com toda humildade e mansidão, com longanimidade. E aí dentro desse contexto, vocês vão viver em humildade, em mansidão e suportando-vos uns aos outros. Ei, você é convidado a suportar o outro, sabe por quê? Porque também tu tem espinho. Só o outro tem espinho, não, tu tem também. E aí Deus vai dar a mim e a você condições dentro da igreja a suportar as falhas uns dos outros, porque aqui não é lugar de perfeito. Eu acho que eu vou colocar novamente o banner: proibido a entrada de pessoas perfeitas. Pastor, eu não vou nessa igreja porque tem ali uns hipócritas. Eu digo, pronto, mais uma aqui na minha frente. Não entendeu nada ainda. Os sãos não precisam de médicos, disse Jesus, e sim os enfermos. Sabe por que eu estou aqui? Ele ainda não me deu alta. Encontraram um homem saindo no hospital, com roupa de hospital, e disse, você está saindo, cadê a alta? Ele não tinha, volta. Mas eu estou bom. Não está, não está. Deus está fazendo a boa obra, salvou, mas agora está o quê? Me santificando. Está o quê? Operando em mim, em áreas específicas da minha vida, que precisa ainda serem consertadas, aperfeiçoadas. Graças a Deus, que Ele me aceita assim, como estou, mas não para continuar como estou. Ele aceita você como é, mas não para continuar como está. Por isso que a gente canta o quê? Faze de mim um vaso novo. Quebra a minha vida e faça de mim um vaso novo. Todos nós temos rachaduras, imperfeições. E a Bíblia diz, olha, você deve se esforçar para preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz, porque há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação, e há um só, é um corpo, uma esperança, uma vocação, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E mais, e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todo. Não tem ninguém. Deus pode usar quem for aqui. Age na sua vida, age em todos, usa a todos. Deus não faz acepção de pessoas. O seu valor dentro do corpo é o mesmo para Deus. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Aí ele vai citar uma coisa impressionante: unidade do Espírito, um só corpo. Meus irmãos, esse corpo aí, meus irmãos, nunca esqueça, significa que a igreja é um organismo vivo, completo, por membros vivos e santos que foram comprados com o sangue de Cristo. Esse corpo espiritual tem uma cabeça e nós estamos interligados uns aos outros para servir a Deus nessa comunidade, nessa cidade. E diz o texto no versículo 7: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo
o cativeiro e concedeu dons aos homens. Meus irmãos, essa é uma expressão extraordinária. Paulo vê no Velho Testamento, no livro de Salmo, e todas as expressões do profeta Isaías, a obra de Cristo completa. Ele diz assim: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Quando Jesus desce, ele encontra-nos mortos em nossos delitos e pecados. A Bíblia diz que não foi vocês que me amaram, mas fui eu que vos amei, ainda quando vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Eu não amei vocês porque vocês eram perfeitos, corretos, absolutamente bons e dignos. Não, eu amei quando vocês estavam mortos em vossos delitos, escravos do vosso pecado. A Bíblia diz que ele desceu e levou cativo o cativeiro. E quando Deus me liberta do poder, do domínio do pecado, Ele me liberta, me limpa, me purifica, me compra. Ele então vai dar a essas pessoas dons. No versículo 9, ora, quer dizer, subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Versículo 9, é uma alusão à descida de Cristo até aquele momento em que ele contesta principados e potestades, aonde ele desce às profundezas do mais baixo nível que se pode imaginar. A Bíblia diz que ele desceu do mais alto para o mais baixo. Ele que era criador, se faz criatura. E uma vez criatura, ele, uma vez feito criador, se faz homem. De homem, ele que era Senhor, se faz servo. E servo obediente até a morte. Morte o quê? De cruz. Desce mais e exibe para principados e potestades um certificado de dívida que havia contra você, escrito tetelestai, eu paguei o preço. O grito que Jesus Cristo deu às 3 horas da tarde, hora nona, foi tetelestai, que na sua Bíblia está escrito, tudo está consumado. Eu paguei o preço. Você sabe para quem ele disse tudo está consumado? Não foi para aquela turma ali não. O apóstolo Paulo disse que ele exibiu um certificado de dívida que havia contra mim. O que é isso, pastor? Onde está isso? Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Havia uma dívida. E em Colossenses capítulo 2, versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, lá do Velho Testamento, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando principados e as potestades publicamente. Os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. No último instante, o Senhor Jesus Cristo encara milícias das trevas, demônios. Vocês estão absolutamente o quê? Vencidos. A dívida que havia
contra eles, eu removi. E eu estou cravando aqui nessa cruz. Tudo está pago. Tetelestai. O apóstolo Paulo diz: e quando ele remove essa dívida de mim, pela sua graça, porque eu não mereço, mas eu preciso. E a Bíblia diz, ele desce, versículo 10 de capítulo 4. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os, para encher todas as coisas, para preencher, para cumprir todas as coisas. E aí o que ele faz? A esses que são libertos, que são comprados, que são perdoados, espera aí, vocês agora vão ter função. Ele pega essas pessoas, porque no céu não tem lata do lixo, porque se tivesse lata do lixo, eu estaria lá, mas não tem. No céu não tem lata de lixo. Ele pega pessoas feridas, pessoas que estavam dominadas pelo pecado, estragadas, destruídas, amarradas nas amarras do inferno, nas algemas do diabo. Ele abre as algemas, ele nos liberta. E aí o que ele faz? Ele pega essas pessoas e chama essas pessoas para ser o apóstolo. Ei, você que é apóstolo, você também foi comprado. Olha aí, para ser o quê? Pastor. Pastor foi tirado também lá da onde? Do monturo, para ser mestre, para ser evangelista, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, ele vai dar capacidade aqui, dons o quê? Para louvar. Tem um dom, eu escrevi um artigo que está na minha página do Facebook, mas essa é a página pessoal. É um dom que ninguém pede. Sabe qual é um dom que ninguém pede? Dom da generosidade. Você já viu alguém pedir assim: Senhor, me dá esse dom, o dom da generosidade, para eu doar mais, para eu dar mais com liberalidade. A Bíblia diz que esse é um dom, mas ninguém pede. Dom de iluminação da palavra, pede. Dom de ser um hospedeiro, não, eu quero ser hospedado. É dom. E a Bíblia diz que Deus vai dar dons, dom de ensino, para o aperfeiçoamento. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores, mestre. Para que tudo isso? Com vistas, com o propósito de quê? Aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Gente que foi o quê? Separada. É nesse sentido, o sentido de que vocês não podem viver mais na imundice, e não no sentido de perfeição. Para equipar os santos, para equipar os membros da igreja, para o desempenho do seu serviço. Ou seja, a igreja deve ser uma escola, o púlpito, a escola bíblica, todo o trabalho da igreja no sentido de ajudar os crentes a ter discernimento, desempenho, para a edificação do corpo de Cristo. Então não existe Cristo sim, igreja não. Isso é heresia. Isso é gente que não conhece Bíblia. Membro fora do corpo apodrece, exala mal. Membro desquartejado e separado do outro é uma coisa horrível. Igreja é corpo. Membro junto com o corpo, uns aos outros, recebendo a função dos outros, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, até que nós sejamos maduros, a perfeita varolinidade. Apóstolo Paulo, até que você chegue à estatura de varão perfeito. Aqui ó, a medida da estatura. Qual é o modelo para mim e você? Quem é? Cristo. E aqui não está falando de estatura física, está falando o quê? Maturidade, sabedoria. Porque Cristo não era alto. Jesus Cristo era um judeu. Não tem judeu alto.
Estatura significa maturidade, varonilidade, força, impetuosidade, ousadia de Cristo. A medida da estatura e a plenitude de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levado por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, veja só, Deus chama-nos, insere no corpo, nos capacita, nos faz mestre, nos dá dons, nos oferece dons, para que nossos talentos, nossas capacitações sejam usadas aonde? Para servir, para instruir, para fortalecer a igreja, mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda o que? Junta, segundo a justa cooperação de cada parte, cada um cumpre um papel. Que coisa maravilhosa é o corpo. Uma das coisas mais fantásticas do mundo é o corpo humano. E diz o texto: a justa operação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação do corpo vivo de Cristo, motivado por uma coisa só, que é o amor. Essa justa cooperação nós vamos socorrer por amor, vamos ajudar por amor, vamos evangelizar por amor, vamos doar por amor, vamos testemunhar por amor, vamos perdoar por amor, vamos amar para dizer amém. Porque você não dá para dizer amém sem aprender o que é amar. Porque amém significa, sabe o quê? Amém. E amém significa, primeiro, para você dizer que assim seja, você tem que dizer: eu estou dentro, eu faço parte disso, eu estou dentro. Não é dizer amém e manda o outro fazer e você se exclui. Que assim seja, na minha vida, na sua vida, em nossa vida, na vida dessa igreja, que Jesus tanto ama e me deu o privilégio, e a você, de ser parte dela. Deus te abençoe. Amém, Senhor.